Faça as pazes com o seu passado, para que não afete seu presente. O que os outros pensam de você, pouco importa. O tempo cura quase tudo. Então, dê tempo ao tempo, pois ninguém é responsável pela sua felicidade, além de você mesmo. Não compare a sua vida com a dos outros e não julgue ninguém, pois você não sabe pelo que eles estão passando. Para de pensar demais. Não tem problema não saber todas as respostas, nem todos os caminhos. Eles chegarão quando você menos esperar. Quando pensamos que chegamos ao limite de nossas forças, descobrimos que podemos ir além. Se espalharmos coisas boas por onde passarmos, a vida se encarregará de trazer outras melhores ainda. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Com ótimo atendimento, professores habilitados, equipamentos modernos e de qualidade, a Runner oferece também ambiente agradável para a prática dos exercícios com toda a segurança e propriedade. Vocês têm uma casa de idosos, né? Quantos idosos? Idosas, né? Que são quantas idosas? São 44 no total, né? Nossa capacidade são 44 idosas, né? Inclusive, graças a Deus, estamos somente com uma vaga em aberto, né? Estamos com 43 vovós no momento. E eu posso dizer que é um lugar assim que não é nem uma casa de repouso, Beth. Eu diria que somos lá uma grande família. Onde fica a casa, Márcia? Fica na Vila Mariana, né? Até que é pertinho, né? É perto, na rua Ouvidor Peleja, 126. Fica próximo ao metrô Santa Cruz, né? E é bem centralizado, um lugar bem fácil de acesso. As pessoas que têm interesse de colocar algum idoso na casa, eles podem visitar a qualquer momento, qualquer hora, ou tem um horário específico para visitas? Não, para conhecer a casa, né, nós temos o dia todo disponível, né, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Nós temos só um horário restrito quanto à visitação dos familiares no dia a dia, né? Fala um pouquinho da sua loja, como que surgiu essa ideia? Eu trabalho já com traje de aluguel há 20 anos. E há 4 anos atrás, eu com a minha irmã montamos a Esposata Traje. A loja é aqui em Santo André. Ali no Jardim. Ali no Jardim, o número? 904. E o telefone? É o 4432-0704 e o 4432-1608. Você também tem o seu site, que é www.esposata.com.br. Isso mesmo. Estou muito feliz, é um prazer imenso estar aqui
conversando com vocês, trocando as nossas ideias, as nossas energias e, é óbvio, sempre fazendo novos amigos. Hoje o programa vamos estar falando sobre as fases do medo e suas consequências. O medo, segundo o dicionário Aurélio, que hoje já é o Google, né? É um sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário, de uma ameaça, um susto, pavor, temor, terror. Todos nós, humanos, considerados normais, temos incrustado em nós algum tipo de medo. Importante observar que na definição da palavra, vemos que o medo pode ser diante de um perigo real ou imaginário. Porém, na vivência de medo que uma pessoa tem ante um evento temeroso, para ela o perigo nunca é imaginário, é sempre real. Por mais descabida que seja a associação de perigo que ela faça de uma situação, e mesmo ela tendo consciência da impossibilidade de perigo em tal situação, ainda assim ela vai se sentir e vivenciar o medo como se o perigo fosse real. Mas para falar melhor sobre esse assunto, nós estamos aqui com a Suzete Rosa Gianotti, que é psicoterapeuta, e vai estar explicando para a gente essas fases do medo e as suas consequências. Tudo bem, Suzete? Tudo bem, Beth? Bom dia a você. Prazer estar novamente com você e este público fantástico que nos ouve. Muito bom. Suzete, vamos falar do medo, né? As fases do medo. Mas antes de você entrar nas fases do medo, sim, o medo nem sempre é ruim. Ele não é nem bom nem ruim. Às vezes é bom e às vezes é ruim. Claro que se estiver pegando fogo aqui no prédio da Rádio Mundial, eu vou ter medo e eu vou sair correndo. Entende? Sim, então, o medo... Então, quando que esse medo é bom e quando que ele é ruim? Tá. O medo, Beth, ele é bom quando ele tem a função de cautela. Então, durante a nossa educação, até já abordamos isso num workshop anterior, né? Ele serve para nos direcionar. Então, assim, quem que é totalmente ausente de medo? Somente o psicopata, né? Então, ele não quer saber se ele vai ser punido ou não. E nós que temos o medo tão incrustado, né, no nosso comportamento, o interessante, a utilidade medo, então, é usarmos como cautela. Ponto, cautela, né? Isso. Sim. Agora, onde que ele passa a ser prejudicial? Né? É quando o medo começa a nos limitar. E limita mesmo. Então, veja, no medo, qual é a nossa primeira reação corporal? Encolhimento. Então, a gente começa a travar. Se este medo não é exteriorizado, analisado para ser dissipado, o que acontece? A nossa energia vai encolhendo e nós ficamos vulneráveis aos ataques. Não precisam ser físicos, os energéticos também. Né? Ou energéticos. Isso. Então. Ficamos muito mais expostos, mais vulneráveis à invasão de vírus, bactérias. Então, vamos perceber que as pessoas que mais adoecem são as que mais têm medo, mesmo que elas não saibam disso. Como assim? Não sabe? Beth, dá um exemplo. Por exemplo, será que uma pessoa obesa sabe que por detrás da obesidade está o medo? Nem todas sabem, então, né? Aí assim, então ela fica assim, ela fica sendo punida, né? Come menos, olha o que você está comendo, não sei o quê. Só que uma das funções, né, do engordar, até eu brinco e falo, gente, atenção, medo engorda, né? Porque a pessoa se sente desprotegida e ela começa a fabricar, criar gorduras, que a gordura não deixa passar muitas coisas, é uma camada quentinha, uma capa de proteção, né? A criança, quando vai pôr o dedinho lá no fogo, na tomada, ela também não sabe que queima. Então, ela aprende ali que existe, né, um ato, uma reação, ou, vou pôr aspas, uma punição. Então, nesse aspecto, o medo é saudável. Agora, quando eu falo... Você quer me fazer alguma pergunta? Não, vai. Vamos indo. Quando eu falo em fases do medo, Beth, então, assim... Vamos dizer um medo conhecido. Então, assim, olha, eu posso dizer que eu tenho medo de dirigir, por exemplo. Sim. Se eu fico adiando, se eu não resolvo
enfrentar e acabar com essa limitação, eu posso desenvolver um pânico pela direção. Aí, de repente, fala, não, Suzete, vamos embora, vamos lá, vamos pegar o carro, vamos dirigir. Eu posso começar a ter taquicardia, ansiedade, apreensão e entrar em descontrole, né? Até podendo ter um colapso mental. E aí, assim, quando nós não estamos mais nos dando conta deste medo já tão desenvolvido, nós começamos a temer pelos outros. E aí onde a gente atrapalha demais a vida das pessoas. Porque começa a pensar só o ruim. Então, atrasou 5 minutos, né, na volta da faculdade, nossa, acho que o trem bateu ou teve arrastão no metrô. Então, nós começamos literalmente a fantasiar. Sim, sem dúvida. Mas esse medo, né, que de repente pode vir, ele vira um pânico, né? Sim, e o pânico... Que já é uma consequência do medo comum e que se torna uma doença. Sim, porque assim, ó, o medo comum, ele pode nos apavorar. Medo Qual de que é a ficar diferença, doente, né, entre o medo comum e o pânico? O pânico paralisa em alguma área, seja o Sim. mental, seja o físico, seja emocional. A gente, todos nós, como dissemos, todos nós temos algum tipo de medo. Sim. E pelo que você disse, se não enfrentarmos, ele tende a crescer. Então, a primeira iniciativa, primeiro passo, é enfrentar o medo. Se eu tenho, por exemplo, medo de falar em público, a maioria, 99% das pessoas, tem medo de falar em público. Se você não se expor, esse medo vira um pânico. Ele pode se cronificar, né? Nós não podemos generalizar. Ele pode se cronificar. Então, assim, a pessoa até descartar essa possibilidade de falar em público e acaba, às vezes, abandonando uma profissão que ela se daria bem. Mas também ele pode, aquilo que a gente estava falando, se transformar num medo, num outro tipo de medo. Então, nós não vamos dizer, este ou aquele é pior. Porque é o físico da pessoa que vai mostrar qual que está pior para ela. Suzete, medo de barata. Também as mulheres têm medo de barata, né? A maioria. Também não vamos generalizar. Mas se eu não enfrentar a barata, significa que esse medo pode crescer? Beth, medo veja, de insetos, né? O que acontece é assim, é um medo aprendido. Então, provavelmente, vimos, né, nossas mães ou avós com aquela postura, eu vou assim, de nojo, de aversão, né, a esse inseto que eu chamo de bigodudo, né? Asco, isso. Mesmo porque a barata tem um cheiro horroroso. Agora, assim, eu costumo ensinar, Beth, a pessoa a eliminar por aproximação sucessiva. O que é isso? Ou seja, né, tá ali a barata. Então, ao invés de eu sair correndo, e elas têm o dom de correr atrás da gente, né? Tem, e voar de vez em quando. Não, aí é pior, enrosca no cabelo. Então, você, por exemplo, usar uma vassoura ou um inseticida. Tal. Quer dizer, está enfrentando. Até o dia em que você vai reduzindo a distância e, literalmente, você dá a chinelada. Só que todas as vezes que você dissipa um medo, você evita todos os que teriam essa conotação de algo a ser eliminado, mesmo que com a morte do bichinho. De algo assim, que sentido? Por exemplo, insetos em geral? Insetos em geral. Por exemplo, Beth, uma pessoa que vence o medo de altura, ela pode vencer o medo de andar a cavalo. Porque o cavalo, ele é um animal alto. Então, eu acho muito interessante, é muito interessante quando você vence um desafio, né, um temor, já que ele não está no nosso DNA, ele faz parte da nossa cultura, da nossa educação, tem sua utilidade. Então, assim, poxa, eu consegui vencer o medo de altura, então, nem eu imaginava que eu andaria de cavalo, assim, na boa. Né? Então, é bastante interessante. Qual é a diferença entre fobia e medo? Beth, eu vou dizer que a fobia é um medo que faz um estrago maior. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que o local fechado, ele pode incomodar. E aí é legal fazer terapia, né? Porque sempre isso
revela uma situação interna do tipo, olha, está tudo tá fechado, não estou sufocada. conseguindo respirar. É o meu interno se Está exteriorizando. sufocado também. Vocês, com certeza, a pessoa está sufocada. Está. Agora, na fobia, então, vamos pegar o elevador, por exemplo, né? Então, enquanto um está em desconforto, o outro pode chegar ao desmaio, à falta de ar, ou só de falar, né? Ele nem entra no elevador, ele vai pela escada. Então, assim, a fobia, ela é um medo já, infelizmente, mais instalado. Né? Agora, assim, existe uma coisa bem legal, e aqui na Rádio Mundial a gente pode estar falando isso, que são aqueles medos que, se você olhar a vida da pessoa, não houve nenhuma ocorrência. Então, por exemplo, vamos pegar medo de cachorro, né? Poxa, mas a pessoa não teve nenhum evento do cachorro avançar, morder e tal. Às vezes nós temos registros do passado, de outra encarnação. Sim, sim. Então, isso também é possível com as várias técnicas de terapias alternativas de se eliminar, né? De dissipar. Mas você chega a trabalhar o medo que está em outra vida, em outra Beth, é muito interessante. Eu não trabalho com regressão, porém, as pessoas trazem no dia a dia as experiências passadas. E a gente está, né, com o ouvido treinado já, então você detecta quando o evento já vem. De outras até pelas vidas. Sensações energéticas também que se detecta em consultório. Mas aí você mostra um caminho. Sim. Sempre. Eu nunca imponho, eu sempre falo, bom, o que é que você acha disso? Tá afim? Porque às vezes a pessoa está enxergando a mudança, mas ela pode não se sentir pronta. Então, mesmo que ela fique, né, que a gente fique insistindo, e neste aspecto eu entro com o auxílio da acupuntura, dos florais, do reiki, que é para dar um suporte energético para a pessoa poder desentalar, literalmente. Se livrar, né, Sim. Como você disse no início, não tem coisa pior do que o medo que te limita. Ele limita. Ele deixa a nossa Tem vida muito muitas pessoas pobre. que não saem de casa, não saem à noite. Sim. Depende, né, do ocorrido. Sim. E também assim, né, Beth? Existem personalidades históricos de vida. Então, vamos pegar, por exemplo, né? Alguém chega para mim e fala, ai, nossa, eu não saio à noite, eu faço poucos amigos e tal. Quando você vai olhar o histórico de vida dessa pessoa, você vai perceber que desde criança ela teve uma vida de afastamento familiar, de isolamento. Então, vamos dizer, por exemplo, passava longos períodos na casa de uma prima, foi trabalhar num tipo de serviço onde ficava sozinha. Então, mas de repente, assim, isso era o normal para essa pessoa. Podia estar incomodando quem estava perto, mas não ela. De repente, ela sente a necessidade de uma expansão. Então, aí sim, então, olha, vamos sair desse isolamento, vamos interagir mais com pessoas, com situações, trazer o novo, crescer o mundo interno para que se reflita no externo. Porque o medo, ele não limita só fisicamente, mas financeiramente, espiritualmente. A criatividade, né? E as mães hoje, em geral os pais, né? Tem muito medo quando os filhos saem de casa, que tomam condução. Sim. E é difícil uma mãe, né, que tem um filho adolescente, que tem que tomar uma condução. Queira ou não, nós vivenciamos hoje um mundo de muita violência. Sim. E falar para essa mãe não se preocupar, não ter medo, é meio complicado. Sim. Então, né? assim, fala assim, bom, então o que é o medo? Beth, o medo a gente pode definir de duas formas. Ou a falta de fé, ou a crença no mal. Então, assim, se eu ficar pensando que o meu filho pode estar sendo assaltado, violentado, sequestrado, eu estou atraindo situações para ele. Então, assim, olha, veio isso, imagina o ser amado, né, a pessoa que você quer, envolvida em luz branca. Agora, assim, a preocupação também, eu falo assim, a preocupação faz parte do nosso planejamento. O que pode fazer um grande estrago, inclusive na nossa parte digestória, é a preocupação repetitiva. Então fica, ai meu Deus, o que será que aconteceu? Ai meu Deus, porque ela não liga. Então, mas isso fica sempre no racional, né? Porque às vezes a gente sabe, o ser humano tem uma intuição forte, né? Sim.
E quanto mais a gente prestar atenção, mais ela cresce, ela aumenta, e às vezes você tem um pressentimento, Sim, uma angústia sim. que te dá um medo, assim, Sim. você não sabe de onde vem. Sim. Aí eu acho que é difícil da gente errar, né, Suzete? Beth, existe... quando a pessoa está em harmonia, em equilíbrio, ela vai saber, ela vai saber se isto essa sensação vem de uma intuição ou de uma criação mental dela. Para quem quiser ligar no consultório, então vamos lá, lápis e papel agora, pode ser caneta. É o 4232-3347. Vai entrar na secretária digital. Porque que agora você não aqui tem, agora, né? Depois repete, por favor. Após as 13 horas já estou no consultório. Então é o 4232-3347. E tem o identificador de chamada, também eu vejo e devolvo a ligação. Tá bom. Vocês que não conhecem a Boutique Show, tem que vir conhecer, mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Show Moda, nosso Instagram é Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Dr. Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Eu estou aqui com a Fátima Moral, que é terapeuta, taróloga, especialista em cristais e orgonite. E a gente vai falar também sobre o perdão, porque os relacionamentos, a gente sabe que a maioria dos relacionamentos entre homem e mulher são kármicos, e aí que a gente vai entrar falando um pouquinho sobre o perdão. Quando você perdoa, você se torna uma pessoa melhor, um marido ou uma esposa melhor, aluno ou professor melhor, um empregado melhor, um pai ou um filho melhor. Quando você é capaz de perdoar, você se abre ao sucesso, seja o que ele significar para você. Você começa a fazer as coisas que você sabe que deve fazer e que não teve coragem de começar. Mas para falar sobre tudo isso, eu vou conversar com a Fátima. Como vai, Fátima? Tudo bom, Beth? Bom dia, prazer imenso estar aqui. Bom dia para todo mundo que está aí nos ouvindo. Vamos falar um pouquinho de perdão hoje, né? Você é terapeuta, taróloga, especialista, como eu já disse, em cristais. Você faz essa junção de várias técnicas no tarô. Você percebe que nos seus atendimentos o que falta muito é o perdão? Sim. Para todos nós, né, Beth? É difícil a gente perdoar. Então, eu gosto muito de falar para a pessoa praticar o perdão. Porque a gente começa perdoando o próximo, vendo as coisas que os outros fizeram e que não nos agradaram. E com o tempo, a pessoa vai perdoando, até ela descobrir que a primeira pessoa que ela tem que perdoar na vida é ela mesma. Então, quando chega nessa fase, a pessoa consegue ver uma verdadeira transformação. Muitas vezes existe um processo aí de culpa, né? Sim. A gente carrega muitas culpas. E é o que você falou. Então,
primeiro passo é se perdoar. Sim. Porque se a gente voltasse no tempo, naquele tempo onde as coisas que aconteceram que não foram legais, talvez nós fizéssemos, pelo nosso nível de compreensão, fizéssemos tudo novamente, igual. E faríamos também igual o que os outros fizeram, né? Também. Por falta de conhecimento. Exatamente. A gente às vezes fala muito dos nossos pais, né? Que os nossos pais, eles erraram muito na nossa criação. E quando nós nos tornamos pais, a gente se pega fazendo a mesma coisa. É verdade. Então, quando você está trabalhando com uma pessoa, porque o seu trabalho é uma terapia. Sim. Você trabalha a pessoa junto com os cristais e a orgonite, que a gente vai estar falando, né? E juntamente com isso, e o tarô. Você mostra caminhos e pode corrigir no mesmo momento situações. Sim, as cartas, elas não são só para um processo divinatório. Às vezes a pessoa me procura querendo saber coisas que vai acontecer, mas depois ela percebe que ele é um tratamento terapêutico, porque acaba entrando com coisas ocultas, né? E elas acabam descobrindo certas verdades e coisas que vão ajudar no caminho dela. Muitas vezes, situações que a pessoa nem gostaria de relatar. Mas, no meio dessa terapêutica, né, ela acaba falando de situações que ela estava escondendo dela mesma. Dela mesma, exatamente. Elas falam, nossa, eu vim aqui para falar uma coisa e saiu outra, né? Porque as cartas, elas vão falar aquilo que o astral precisa, né? Dizer a carta é um oráculo, é um meio pelo qual a espiritualidade vai se comunicar com certas pessoas. Nem todas têm essa intuição de receber as mensagens do astral sem intermédio de outra pessoa ou de um oráculo. E você tem mentores que estão aí nesse momento, começam a atuar. E você nem tem situações que com certeza você nem saberia como lidar, e através do tarô, dessa forma terapêutica de você trabalhar, acaba vindo situações e você dando um desfecho que até você fica admirada. Eu fico surpresa, às vezes eu falo, não fui eu. Exatamente, não fui eu que falei isso. Foi a cigana, ou cigano. É a cigana, ou os outros mentores que me acompanham. Que acompanham, né? Exato. Sem dúvida. Inclusive, nós temos algumas pessoas que já ligaram para cá pedindo para que você oriente, né? Quanto tempo dura o seu trabalho? A consulta, ela pode ser marcada de 30 minutos ou de 60 minutos. Aí vai muito da complexidade do assunto ou até mesmo da pessoa. Tem aquela pessoa que gosta de perguntar mais, tem a pessoa que gosta de perguntar menos. Mas se é um assunto assim, se é uma pessoa que não vai ficar fazendo tantas perguntas, 30 minutos é suficiente. Você prefere quando as pessoas não fazem perguntas porque você se sente mais livre para discorrer sobre a vida dela? Então, assim, a primeira coisa que eu faço uma abertura geral sem que a pessoa me fale nada do que ela precisa ouvir. Então, eu vou falar o que as cartas estão querendo dizer. Né? 90% dos casos já sai o que a pessoa veio procurar. E 10% não. Né? Mas geralmente eu faço isso. Eu não deixo perguntar, eu faço a primeira tiragem e depois a pessoa acaba fazendo as perguntas dela. É que eu gosto que você associou ao seu trabalho orgonite e cristais. Agora, para quem está ouvindo, aliás, nós vamos fazer um programa, a gente não sabe ainda a data, só falando sobre orgonite, que vai corrigir algumas energias, né, vai neutralizar energias negativas que hoje está se usando muito, embora muito pouco se fala ainda. Sim, a gente tem orgonites no mercado desde 2001, mas tem muitas pessoas que ainda não conhecem. Nem ouviram falar. Então, no momento que você está trabalhando a determinado caso, você já consegue corrigir aquele problema através das orgonites e do cristal. E do cristal, sim. Porque o que adianta eu tirar nas cartas e ver alguns problemas na vida da pessoa se eu não posso ajudá-la? O que adianta saber,
E não mostrar um caminho. E não mostrar um caminho ou oferecer um tratamento. Então, os cristais e as orgonites vêm para isso. Agora explica corrigir. O que é, assim, bem rapidamente, que nós vamos falar sobre um programa só sobre orgonite. O que é orgonite para quem nunca ouviu falar? A orgonite é uma peça, ela é composta por resina, cristal e metal, e ela tem a capacidade de puxar para ela as energias negativas e transmutar em energias positivas. Então, isso daqui é uma pecinha, através da resina, que é orgânica, ela vai puxar para ela energia, e aqui dentro, junto com o cristal e o metal, ele vai transformar em energia positiva. E algumas pessoas já ligaram, sabendo que você viria aqui. Eu tenho algumas perguntinhas, já posso passar? Pode. Então, eu vou passar Marcos, que a data de nascimento 15/9/72, ele é do Guarujá, e ele diz assim: estou no segundo relacionamento há 6 anos e não estou satisfeito. E eu gostaria de me separar, mas tenho uma filha que é muito ligada a mim, com 6 anos. Estou muito decidido. O que as cartas me orientam? Vamos ver. Bom, aqui a gente tem uma pergunta que já está pedindo uma orientação para o futuro. Sim. Mostra que realmente o passado dele, né? Que vem a carta da cegonha, que é a filha. Você sabe que não mostra certos problemas no casamento dele hoje, não. É? O que é? Então, o que há, então? Mostra uma, talvez, assim, interferência de algumas pessoas. Eu vejo muitas pessoas em volta dessa relação. Provavelmente um casal que tem muita atividade social. Exatamente. Tem alguns diz que, mas ele tem a chave do sucesso na mão dele. Ele pode conduzir isso. Tá? E eu vejo aqui para o futuro dele uma situação em que ele vai encontrar uma cumplicidade, então ele precisa falar mais, expor mais esse sentimento casal, dele. Né? Eu acho que precisaria se expor. Mas aqui fala bem dele. Né? Aqui fala bem dele, ele precisa achar dentro dele essa maneira. Talvez ele seja uma pessoa um tanto quanto fechada. E ele precisa conversar e expor um pouco mais os sentimentos dele. Então, posso fazer o tratamento aqui com o cristal? Então vamos lá. Onde está aparecendo essas fofoquinhas, a gente vai cortar, vai tentar tirar essas. Então, eu jogo aqui umas pedras, tem a granada, tem a obsidiana. Eu vou aplicar mais amor, né? Porque aqui mostra um relacionamento muito harmonioso, muito amor. Existe muito amor envolvido. E não é só o amor de filha. Existe muito amor envolvido. E aqui nesse futuro quer dizer, do casal dele, em si, né? Sim. Eu vou jogar um Então você não vê separação, né, Fátima? Não vejo separação. Ótimo. Porque seria mais uma criança ali que ia sofrer, né? Eu vejo, sim, que ele precisa mesmo dessa conversa para que ele consiga encerrar ciclos e sepultar tudo o que não faz bem. Bacana, hein? Então, aí, a resposta para o Marcos tá aí, né? Que tem solução, né, sim, Fátima? E você já corrigiu o problema. Aqui a gente já jogou algumas coisas, né? Uns cristais para cuidar um pouco da energia. E nesse caso, se o Marcos quisesse, ele poderia, sim, fazer a orgonite pessoal dele. E como seria essa orgonite? Essa orgonite dele, eu usaria o quartzo rosa mesmo, para cuidar, pra fortificar mesmo a desse relação. Amor. E eu usaria essas pedras, as que eu usei aqui, granada, obsidiana, turmalina negra junto, para tentar afastar um pouquinho essas coisas que estão perturbando. Seria bom ele principalmente, usar essas pedras, ter com ele essas pedras? Sim, ele pode ter tanto só o cristal guardadinho, como fazer uma peça para poder carregar junto dele e tá se beneficiando da energia. Ou ter o orgonite, que é bem poderoso, ou apenas a granada as pedras. As pedras, né? E a obsidiana. Muito bom. Então, Marcos, fica tranquilo que... Isso. Tem nada de separação. Um pouco de conversa aí. Que está faltando. Precisa conversar mais. A DR. A DR, famosa DR, discutir né? a relação.
Porque se já é o segundo casamento, né, Fátima, tem que achar um jeito de... Ele precisa disso, mas eu vejo ele conseguindo, sim. Ele vai conseguir se abrir, ele vai se expor e a companheira vai entender junto, eles vão conseguir alguma coisa bem legal. Que bom. Então, Marcos do Guarujá, parabéns. Tomara realmente que você siga aqui as instruções da nossa terapeuta. Agora posso entrar, só que essa não é de relacionamento, tudo bem, né? Tá. É a Joana Andrade de Tatuapé. Tem uma loja há mais de 20 anos e meu cunhado quer vender o imóvel. O que devo fazer? Procurar outro imóvel para alugar ou continuar ali onde estou? Ou fechar a loja, né? É isso. Parece que é uma loja que deu um pouco de... Problema. Prejuízo, tá? Financeiro, sim. Teve passado. No presente, o que eu vejo? Eu vejo, aparece aqui fidelidade e aparece uma mulher muito presente nesse comércio. Tá? Eu ainda vejo algumas dificuldades para o futuro, mas são coisas assim que ela, com bastante esforço, ela vai conseguir. E o que ela precisa? Ser um pouquinho mais otimista. Ela precisa, é um tempo que ela não deve tomar nenhuma atitude, ela tem que esperar as coisas se acalmarem, porque aqui aparece a carta das nuvens. Então, quando a gente tem um céu cheio de nuvens, se a gente esperar, elas vão embora. É verdade, sem que a gente faça nada. E então eu vejo uniões no presente, coisas que vão fortalecer. Então, eu acho que é o momento de esperar um pouquinho. Não se afobar, né? Isso. E qual as pedras e a orgonite que você usaria? Bom, eu usaria com certeza aqui para fortalecer um citrino. Eu gosto muito da junção do citrino com o quartzo branco e a pirita. Porque a pirita a gente sabe que é ouro, né? Ela vai atrair a prosperidade. O citrino é uma pedra mais forte de movimento, né? É o vento. É aquele furacão, então precisa movimentar um pouco. O citrino, junto com o dinheiro, né, a pedra pirita, ela vai trazer movimentação financeira. E o quartzo vem aí para fortalecer essas duas pedras. Então, é uma peça poderosíssima para se ter num comércio. Essa junção, né? Sim. A pirita, o citrino e o quartzo branco. Muito. E você usaria o orgonite? Sim. Qual eu faria um orgonite com essas pedras dentro para poder atrair mais prosperidade. E aí você colocaria no ambiente de trabalho? No ambiente de trabalho. Muito bom, muito bem. Bom, tá aí a resposta para a Joana. Agora, a próxima é a Marta de São Paulo. Ela posso fazer? Pode. Eu tenho um processo judicial para uso capião. Moro há 40 anos numa casa, ou nesta casa, né? Há chances de eu ganhar este processo? Marta de São Paulo. Pirita. Opa, é outro baralho que você tá... É outro. Outras cartas, é isto? Nossa, eu tô vendo só coisa boa. Opa! E aí, o que você está vendo? Vamos Conta lá. pra gente. A chance, sim. Eu vejo no passado alguma coisa assim bem duvidosa, aparece 2 caminhos, ela estava meio... Essa situação estava indefinida, ou tinha 2 soluções. Tá, ela vai receber alguma notícia, sim. Positiva? Positiva. Aparece aqui até a carta do amor no futuro, mas nesse caso o amor seria mesmo uma mensagem positiva para essa situação dela. Muito amparo espiritual e as coisas ruins que envolviam, energias ruins sendo cortadas. Poxa, que bom, hein? Tá? Bom. Sendo cortadas. A carta pede um pouquinho de agilidade, sabe? Então, se tem coisas assim que ainda não foram resolvidas, corre, aparece a carta da mensageira, que é uma carta muito rápida. Então, o conselho é para agilizar isso. Qual que é esse tarô que você usou agora? Esse daqui é um baralho cigano, mas ele não é o Lenormand, ele é da cigana Carmencita.
O nome dele é lindo, da Cigana Carmencita. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou jogar o jaspe. Eu gosto muito do jaspe. Ele vai neutralizar? Ele vai ajudar na lei. Ah, sim. A jaspe aqui eu estou associando a São Jorge. Sim. E São Jorge trabalha muito na lei, é muito Na rápido. justiça, né? Eu não gosto muito de usar justiça, porque a justiça pende para os dois lados. Então sim. a gente tem que ter Muito muita cuidado. certeza ao usar a justiça. Tá? Mas o JASP, ele ajuda sim. Ele vai trabalhar a justiça na lei. Isso é importante. Porque a justiça pura, ela tem que tomar cuidado para ativar isso. E qual porque o que é justo para mim não é justo para você. É verdade. E a orgonite, qual que você usa? A orgonite, para resolver esse caso, eu usaria jaspe, quartzo branco e citrino. Citrino é poderosíssimo. É associado a Santa Bárbara. Que então, ela tá com a espada na mão aí, ela tem agilidade, é o vento. Quer dizer, ela vai vai trazer movimento, é vai isso? trazer movimento. Que bacana. É Yansan. Muito bom. Bom, você viu como o nosso tempo passou rápido. Passou, já acabou. foi um prazer. Vamos Beth. então dar o nosso recadinho final? Claro. Pessoal, quem quiser fazer as consultas ou mesmo ver as orgonites, eu estou toda sexta-feira lá na Nirvana, em São Caetano do Sul, na Roberto Simons, número 41. É só ligar, conversar com a Inês, marcar o horário. 4229-7444. Exato. E se alguém ligar, você vai fazer uma promoção? O que você vai dar? Vamos, a gente podia fazer um sorteio? Vamos fazer? Vamos fazer um sorteio. A gente vai sortear uma consulta de 30 minutos e eu vou fazer uma tiragem geral e também eu vou presentear com uma orgonite. Opa, então 4229-7444. A Nirvana abre às 9 horas. Então vocês aguardam às 9 horas e vocês liguem, porque aí a gente vai estar sorteando uma pessoa para uma consulta e ganha ainda uma peça de orgonite. 4229-7444. 4229-7444. Obrigada, viu, Eu que Fátima. agradeço, Beth. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Até um próximo encontro. Até. Obrigada, viu? Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Eu estou aqui no Grupo Luz Assistência e Orientação com a dona Margarida, que é presidente dessa instituição. Como vai? Tudo bem, Beth. Hoje não se fala mais asilo, né? É um nome que já foi banido. Agora é instituição de longa permanência para idosos. Você tem quantos idosos que estão aqui, né, em longa permanência? 26 idosos, eles acima de 60 anos e grande parte acima de 80 anos. Agora, esses idosos, como você mantém? Porque a casa é grande, né? São quantos pavilhões? São 4 pavimentos, térreo, subtérreo, primeiro e segundo andar. Como que você mantém essa casa assim com uma estrutura tão boa que eu já percebi, a gente já ouviu, e eu acredito que é um trabalho assim árduo, diário.
Nós seguimos a RDC 283, que normatiza as ILPIs, e o Estatuto do Idoso, né, que dá um norte para a instituição. Temos um quadro de funcionários, de 19 no momento, como médico, administrador, enfermeira, nutricionista, assistente social. 19 pessoas diárias para manter 26 idosos, quase que uma pessoa por idoso praticamente, né? E agora, financeiramente, como que você consegue manter toda essa estrutura? É difícil, muito difícil. Temos 70% de repasse do INSS dos idosos, sendo que não pode ultrapassar. Alguns contribuem com menos. E temos um convênio com o Fundo Municipal de Assistência Social, que repassa recursos estaduais e federais. E nós promovemos eventos, como almoços, jantares, noite da pizza, chás beneficentes. E tem doações, aceitamos doações também de empresas, temos sócios contribuintes. Tudo isso para manter a casa. Que tipo de ajuda seria mais necessária neste momento? É necessitando de recursos financeiros, porque a despesa é muito grande. E tem sempre país em crise. Recebemos, sim, doações de alimentos, temos parcerias, né? Mas o quadro de funcionários, para ser mantido, é uma demanda assim, que precisa de muitos recursos mesmo. E está muito difícil. Eu estava conversando com uma idosa que faz 12 anos que ela está aqui. Tem outro que tem 18 anos. Porque não tem família, o que acontece? Tem alguns que não têm família, outros porque as famílias não têm condições de cuidar. E outros vêm encaminhados pela prefeitura, os familiares procuram, porque não podem cuidar, têm dificuldades. Agora, você tem 26 idosos, e você tem condições de abrigar mais idosos, ou esse é o limite? Essa é a capacidade da casa. Não tem condições, no momento, de ampliar. Agora, na sua opinião, é saudável manter o idoso numa casa de repouso, ou você ainda acredita que as famílias deveriam dar esse suporte? Como é melhor para o idoso, que convive diariamente? O melhor lugar é na casa deles, sem dúvida. Mas tem casos que eles ficam tristes quando são institucionalizados, depois acabam se acostumando, não querem mais ir para casa, não querem sair. Eu quero agradecer à dona Margarida por um trabalho assim tão bonito assim, e exaustivo, né? Eu imagino que não tenho essa experiência, mas eu acredito que é um trabalho exaustivo. Então eu acredito que realmente é um trabalho que merece assim todo o nosso respeito, a nossa admiração, e pensar hoje mais nos idosos, porque é o nosso amanhã também. Se nós passarmos a cuidar, a nos preocupar um pouquinho mais com os idosos, eu tenho certeza que a nossa cidade vai ser uma cidade muito elogiada, como já foi até no passado, de ser cidade de primeiro mundo. E é isso que a gente está querendo hoje, que ela volte a ser uma cidade assim, modelo, vamos dizer. E é esse trabalho que nós estamos fazendo, mostrar para a população de São Caetano o quanto os idosos são importantes para nós hoje, que trabalharam tanto por São Caetano, fizeram tanto por essa cidade, e eles merecem ter uma velhice mais tranquila, né? Quanto tempo que o senhor está aqui nessa casa? Há 17 anos. O senhor gosta? É feliz aqui? O único lugar que eu encontrei que é exatamente o meu lugar.
Eu soube que o senhor gosta de ler, e lê bastante, faz palavras cruzadas, isso ajuda? É, porque, sabe, eu gosto de ler e escrever. E agora, mesmo a palavra cruzada é o que mais eu tenho gosto, porque eu faço mesmo. É um passatempo que passa tempo da gente, no gosto da gente e na memória. Nós estamos aqui com a Juliana Oliveira dos Santos, nutricionista do Grupo Luz, e é você que cuida da alimentação dos idosos. Isso mesmo. Eu cuido da alimentação dos idosos, né? Aqui a gente tem aproximadamente 27 idosos. Alguns têm uma alimentação normal, outros já têm uma alimentação mais modificada, então vai ser uma dieta mais pastosa, uma dieta branda, líquida, né? E tem as patologias que cada um deles tem. Então, às vezes, diabetes, às vezes um colesterol um pouquinho mais alto. Então, a gente tem que ir modificando conforme isso também. Eu ouvi dizer que você é meio brava, é? Um pouquinho. Tem que ser, né? Tem que ser. Às vezes eles não querem comer também, então a gente tem que insistir. Obrigada, viu, Juliana? E bom trabalho aí, viu? Obrigada. Nós estamos aqui no refeitório do Grupo Luz e visitamos a despensa e, graças a Deus, parece que a despensa está bem cheinha, né, dona Margarida? Mas quanto tempo dura todo esse alimento? Cada um tem um tempo de validade. E nossa nutricionista é que controla tudo isso. Você me disse que a prefeitura colabora, né? Tem uma verba da prefeitura e me parece que essa verba não está sendo reajustada já há bons anos. É isso mesmo? O valor já é um valor quase, posso dizer, um valor fixo. Não está sendo reajustado. O que nos resta é pedir, né, às autoridades aqui de São Caetano que revejam esse valor. Nós vamos encerrar por aqui. E realmente o valor que a prefeitura dá, né, para a instituição é um valor irrisório, obviamente é mínimo, né, dona Margarida? Não dá para manter todo esse pessoal aqui. Então a gente gostaria de pedir às autoridades que eles revessem esse valor, e também, porque eles continuam mandando idosos para cá, só que o valor continua o mesmo, insignificante, e há anos que isso não muda. Bom, tá aí, gente, tá aí a nossa matéria de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que seja um motivo de reflexão para todos nós que moramos em São Caetano e queremos que essa cidade volte a ser a cidade modelo como foi no passado. Bom, aqui é a Margarida, que é presidente do Grupo Luz, e eu quero entregar na presença de vocês o cheque, Margarida, que você... É a nossa humilde contribuição, de verdade. É humilde contribuição, porque gostaríamos de fazer mais. Mas eu prometo... Porque gente, eu fiquei doente. E estou me recuperando. Mas eu já havia prometido há um tempo atrás, a Margarida, lembra-se, o ano passado no Gandhi, quando a gente apresentou o Gandhi, ela veio me pedir para fazer novamente com o Gandhi. Eu mandei, liguei para ele, ele não me deu resposta. Mas eu falei, mas eu vou fazer o evento de qualquer forma
com a minha humilde contribuição, eu vou ajudá-la. Eu fiquei doente, eu pensei, vai que eu desencarne e eu vou com essa dívida para o lado de lá. Eu não quero devendo nada para ninguém. E foi por isso que eu, mesmo assim, mas Deus ajuda que tudo deu certo. E está indo. Margarida, que Deus te abençoe, que você faça proveito. Eu gostaria de oferecer muito mais, mas eu posso estar oferecendo outros eventos, tá bom? Obrigada. Viu? Yes. Tá, quero agradecer muito, Beth Frati, por todo o seu esforço. Eu sei que não foi fácil, você teve um trabalho muito grande para esse evento, tá? O Grupo Luz agradece a presença de todos vocês, dos patrocinadores, do Luiz Gabriel, que veio com tanto amor, tanto carinho, que especial, foi, né? Muito especial. E a gente está assim, muito agradecido mesmo. Não sei nem o que dizer, viu? É que agradece, viu, querida? Obrigada, viu? Que Deus abençoe. Gente, vão com Deus. Obrigada por vocês estarem aqui. Vão com Deus. E uma maravilhosa semana para vocês. Até um próximo encontro, tá bom? Obrigada, viu? Let me be with you.